Escola Bíblica Dominical. Que oportunidade, hein, que a gente tem de estudar a Palavra de Deus juntos. E a vantagem de estar aí gravado esse vídeo é que você pode estudar com a gente na hora que você quiser, né? Que privilégio. Mas eu quero dizer especialmente aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Cambé que isso aqui é temporário. Para mim, o legal é a gente estudar a Bíblia juntos mesmo, e olhando olho no olho, ouvindo as suas perguntas e juntos aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar uma série de estudos na Escola Bíblica sobre os 10 mandamentos. Vamos ver cada mandamento separadamente e hoje nós vamos ter uma aula introdutória a respeito desse assunto. Os mandamentos de Deus ou o decálogo, né? O texto básico da nossa conversa de hoje está lá em Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso 7. Eu gosto da versão da tradução da linguagem de hoje, que diz assim, né? Então, Deus falou, e foi isto que ele disse. Na nossa versão, na Nova Almeida Atualizada, está assim: então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a tua obra, sua obra. Mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra seu pai e sua mãe, para que tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Os 10 mandamentos têm sofrido uma série de preconceitos, especialmente daqueles que querem fazer o que bem entendem de suas vidas, não é? Uma das possibilidades, uma das estratégias que as pessoas utilizam, aqueles que não acreditam na Sagrada Escritura, é dizer que Deus deu esses 10 mandamentos, deu a sua lei, como se fosse uma placa colocada num gramado bem lindo, bem verde, dizendo não pise. A ideia é que Deus criou um mundo tão bonito, com coisas tão boas para se experimentar, e isso fala em todo e qualquer sentido, né? E Deus simplesmente nos priva das alegrias da vida. Não é bem essa a ideia que está expressa nos 10 mandamentos. Um estudo um pouco mais acurado e mais profundo vai perceber, vai chegar à conclusão de que os mandamentos de Deus, eles são, na verdade, um programa de vida. Para você entender um pouco mais, as leis do Antigo Testamento, elas estão agrupadas basicamente em 3 blocos. Nós temos as leis casuísticas, lida com casos, por exemplo, não faça isso, não faça aquilo. São leis civis, digamos assim. Está lá em Levítico capítulo 20, você pode ler depois, um outro dia. Leis que pretendem resolver casos particulares, né? Nós temos leis apodíticas, que lidam com relações espirituais, né? São leis sem exceções, e delas, né, desse tipo de lei, um claro exemplo é esse que nós vamos estudar, que tem a ver com as questões espirituais,
que são os 10 mandamentos. Nós temos também leis cerimoniais no Antigo Testamento. É a lei ritual. É a lei que normatizava os sacrifícios e o culto e seus aspectos e suas implicações. Enfim, essa lei cerimonial é a lei que se encerrou com a vinda de Jesus Cristo. Na verdade, as leis civis também se encerraram porque nós temos leis civis hoje na nossa sociedade que necessariamente não são iguais àquelas leis civis descritas no Antigo Testamento, que tratam de outros casos. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar, por exemplo, o Antigo Testamento normatizando como que se deve postar um vídeo na internet, né? O que se pode e o que não se pode falar na internet. São leis civis ou leis casuísticas que caducaram, que não servem mais. Algumas sim têm o seu princípio, né? Mas nem todas se aplicam. As leis apodíticas, estas leis, né, que tem a ver com a normatização da nossa relação com Deus, estas sim permanecem. As cerimoniais não existem mais no nosso meio. Os 10 mandamentos como um programa de vida, eles são a boca de Deus expressando para nós como que a gente deve viver nesse mundo. Existem outros códigos legais no Antigo Testamento, né? O Código da Aliança, lá em Êxodo, capítulo 20, verso 22, 23, Êxodo, capítulo 33, uma renovação da aliança, Êxodo 34, o Código de Santidade, lá em Levítico, capítulo 17, o Código de Conduta dos Sacerdotes, está lá em Levítico, capítulo 1 até o verso 16. Nós temos exemplos de programas de vida, jeito de se comportar, de viver. Os 10 mandamentos são um programa de vida. Entenda, o Decálogo é a fonte da autêntica lei. É a fonte de inspiração de todos os profetas do Antigo Testamento. Quem não estudar os 10 mandamentos não vai entender boa parte do discurso de todos os profetas do Antigo Testamento. Porque é exatamente pela quebra dos 10 mandamentos que os profetas têm o seu trabalho, têm praticamente o contexto para o seu trabalho. É por isso que são preceitos, são ordens de tom pessoal. É Deus falando. Aliás, este é o único livro escrito, né, exatamente pelas mãos de Deus ou pelo dedo de Deus. É o Decálogo, que é muito individual, né? São leis que regulam essa nossa relação com Deus, mas veja bem, como fruto da nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo também é regulada pelo Decálogo. Entenda, um pensador alemão, um teólogo alemão, diz o seguinte: é verdade que uma igreja sem profetas é uma igreja morta, mas uma igreja sem a Torá, sem a lei, é uma igreja sem orientação. Sem Torá, sem a lei, o evangelho corre o risco de tornar-se consolo somente para o além e assim perder a sua força de transformação aqui no presente. Trocando em miúdos, sendo bem claro para você que está me ouvindo, a igreja precisa sim dos seus profetas. Sem os seus profetas, sem os pregadores, sem aqueles que falam por Deus, em nome de Deus, a igreja é uma igreja morta, é uma igreja sem vida. Mas a igreja sem a lei de Deus, ela não tem rumo, ela não tem orientação. E o evangelho se torna simplesmente uma encomenda, simplesmente um pacote para levar as pessoas para o céu. E essas pessoas que aqui estão podem viver da forma como quiserem. É um ledo engano, é um dos maiores erros de todo o cristianismo, pensar que o evangelho de Jesus Cristo, ele está desligado totalmente da lei de Deus e da vontade de Deus. Eu chego até a imaginar, irmãos, que muitos, até mesmo frequentando nossas igrejas, passam, ou de repente tem na sua cabeça, ainda que sucintamente, a ideia de que não,
O Deus do Antigo Testamento é um Deus mais duro, é um Deus mais firme, é um Deus mais impositivo. E agora Jesus não. Jesus é um outro Deus. Jesus é alguém que relaxa, é alguém que é mais fácil de lidar. Isso é uma grande mentira. Jesus, irmãos, veio para cumprir toda a lei de Deus, e assim ele fez. E ele pagou por nós, pagou em nosso lugar a nossa quebra da lei. Mas veja bem que coisa importante. Paulo, o apóstolo, vai nos ensinar que sem o conhecimento da lei também não há conhecimento do pecado. E é exatamente por causa do pecado que Cristo morreu. Portanto, o que a gente precisa entender, irmãos, é que aqueles que entendem a lei de Deus, aqueles que têm o profundo desejo de considerar a lei de Deus em suas vidas, aqueles que assim fazem, que entendem, vão considerar o sacrifício de Jesus Cristo no seu real valor. Embora nós não consigamos entendê-lo em sua plenitude, embora nós não tenhamos a condição de experimentar pessoalmente aquilo que Jesus experimentou, nós podemos, irmãos, nos aproximar cada vez mais do que significou a sua morte na cruz, a partir do momento em que a gente entende o que é que foi quebrado, o que é que nós desobedecemos. Aí sim o sacrifício de Jesus tem um valor muito mais intenso e profundo para qualquer um de nós. Portanto, os mandamentos de Deus têm o propósito de alertar as pessoas de que elas precisam de Deus, bem como guiá-las para uma vida responsável na sociedade. Os 10 mandamentos, eles existem para evidenciar o que está errado nas relações sociais, nas relações espirituais, eu e Deus. Não porque essas relações, por si só, por essência, elas sejam patológicas, mas porque nós temos um estado moral, espiritual, instalado em cada um de nós que se chama pecado. Essa patologia chamada pecado, que é por essa razão, em nossa época, que a responsabilidade se tem confundido com ser bitolado, ou seja, a falta de responsabilidade que é tido como esperteza. Mas o ser humano, a pessoa que quer ser responsável, é tido como bitolado. Liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Disciplina não pode ser confundida com freios à natureza humana. E autoridade não é repressão. Deus é uma autoridade, Jesus Cristo é uma autoridade. Por isso, meus irmãos, que nós estamos vivendo um momento de grande desordem, mas muita desordem. Ou Deus é para nós o Senhor do cotidiano, ou seja, ou Deus está interessado no nosso culto, como fazemos o nosso culto, como organizamos o nosso tempo, como nós gastamos o nosso dinheiro, como consideramos o próximo, como consideramos a esposa do próximo, os filhos do próximo, as propriedades do próximo. Ou Deus está interessado como a gente usa a nossa língua, aquilo que falamos. Se Deus está interessado em como vivemos, é porque Ele quer que nós o consideremos como o Senhor das nossas vidas, o Senhor do nosso dia a dia. O decálogo, na verdade, irmãos, ele é a palavra de Deus para ser obedecida no cotidiano. Deus é o Senhor, portanto, do cotidiano das nossas vidas. E é por isso que Ele fala, não mate, não adultere, não roube, não cobice, não olhe. O decálogo fala sobre o culto quando alguém tem o eterno como Deus. Não dá para a gente separar, dissociar esse Deus de quem eu quero tanto favor, de quem eu quero tanta bênção, dissociá-lo da sua vontade, daquilo que Ele quer que eu faça aqui. Preste atenção numa coisa. Eu chego a pensar que muitas vezes no nosso cotidiano a gente não se desvencilhou daquela mentalidade medieval de querer que Deus esteja ao nosso favor e dobrá-lo, torcê-lo.
para fazer a nossa vontade, só dar para nós bênçãos, enriquecer a nossa vida, mas a gente faz o que quer. Com o nosso corpo, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com tudo. Vive da forma como queira. Não, não é assim. O Decálogo, a lei de Deus, a Torá, fala do culto e fala de Deus como sendo exclusivo. Não terás outros deuses além de mim. Deus não é ecumênico nesse sentido. Isso deveria provocar em nós, irmãos, quebrantamento e entrega. Se Deus é o Senhor do cotidiano, então Ele está absolutamente interessado a quem eu devoto as minhas paixões, quem ocupa o meu coração. Olha que coisa interessante. Lá em Mateus capítulo 6, o verso 24, Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha se essa não é a versão do primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. É Jesus dizendo: ninguém pode ocupar, nada pode ocupar o seu coração. Ou seja, a riqueza pode ser um Deus. O amor ao dinheiro pode ser um Deus, com o qual Deus não quer dividir a sua vida, o seu coração. Ainda, irmãos, pensando naquela palavra lá atrás, no começo da nossa conversa, essa dissociação que as pessoas fazem, né, entre ter Yahvé como Deus e desconsiderar a sua vontade. Pedro, um que andou com Jesus, escreveu lá na sua primeira carta o seguinte texto: vós sois uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora tendes alcançado. Olha o que Pedro está falando. Que nós fomos comprados, adquiridos, para vivermos agora de forma exclusiva para Deus. Deus não nos divide. Não podemos ter dois senhores. Ainda, irmãos, Jesus nos ensinou claramente, irmãos, que todas essas leis, elas podem ser colocadas numa afirmação mais sucinta. Jesus diz assim, certa feita, que os mandamentos de Deus podem ser assim colocados: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Porque todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, continua João, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E eu finalizo. Os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Talvez na versão da sua Bíblia esteja escrito assim: os seus mandamentos não são penosos. Está na primeira epístola de João, capítulo 5, do verso 1 até o verso 3. Aquele que ama, aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, ama a Deus que gerou a Jesus Cristo, ama também os mandamentos de Deus. E quando amamos a Deus, nós praticamos os seus mandamentos. Mas vamos parar de conversa fiada e conversa mole, dessa ideia de que eu amo a Deus, tudo é Deus, mas não obedece. Se você perguntar para boa parte das pessoas: você crê em Deus? Acredito. E faça uma segunda pergunta:
Você ama Deus? Eu amo sim, eu amo sim. É verdade. Você o obedece? Porque o sinal de amor é obediência. Mas os mandamentos de Deus são muito difíceis. Bom, então, irmãos, a Bíblia está mentindo para nós. Porque João fala que os mandamentos de Deus não são difíceis de guardar. E por que não são difíceis de guardar? Eu penso que o que o apóstolo João aqui está nos dizendo, irmãos, que quando essa relação com Deus ela está baseada no amor, quando a minha relação com Deus ela é forte o suficiente para que o Espírito Santo atue na minha vida, transformando o meu coração, mudando as minhas paixões, significa que obedecer a Deus é prazeroso, é gostoso, não é penoso. Você está entendendo? A pior coisa, irmãos, é a tentativa de ser um discípulo de Cristo, de ser um amante de Deus com as segundas intenções. Ter o coração dividido. Ou simplesmente estar buscando caminhar com Deus por uma chata imposição de quem quer que seja, até mesmo da própria religião. Isso é terrível, isso é doentio, isso deve causar nas pessoas uma profunda doença. Porque ele pode passar a vida inteira tentando esconder-se daquilo que realmente ele é. A pessoa que quer obedecer a Deus sem amá-lo é o prato cheio, é uma situação que é combustível para o farisaísmo, é combustível simplesmente para a religiosidade. Mas quando eu amo a Deus de verdade, quando há um sentimento que brota do mais profundo na minha alma, eu quero obedecê-lo, eu quero fazer a sua vontade. Mas para isso, eu preciso entender qual é a sua vontade para a minha vida. O que é que Deus requer de mim? O que é que deixaria Deus bastante feliz comigo? Junte-se a nós nessa aventura de estudarmos um pouco mais sobre os 10 mandamentos, sobre o Decálogo. Até domingo que vem, com o nosso primeiro mandamento, tá? Eu quero deixar você, então, com esse desafio de ler o capítulo 20 de Êxodo. E depois, se você quiser, pode mandar suas perguntas aí nos comentários, né? Se você assim quiser. E daí no próximo domingo a gente, quem sabe, trata dessas perguntas de forma mais específica. Eu quero pedir a bênção de Deus para a tua vida nesse dia, para esse domingo, né? E que Deus esteja enriquecendo o seu coração e pondo o desejo de buscá-lo. Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi deixada para cada um de nós. Obrigado porque ela é viva, verdadeira. Eu quero, Pai, juntamente com meus irmãos e minhas irmãs, aprender um pouco mais sobre os 10 mandamentos. E, ó Pai, obedecemos ao Senhor com mais profundidade. Livra-nos, Senhor, da religiosidade e nos ensina a andar na Tua vontade, nos ensina a agradá-lo. Fica conosco em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom domingo para todos vocês. Deus os abençoe profundamente.